Então, novamente, boa tarde, né? Eu vou começar explicando esse título que a gente colocou e por que eu cheguei à ideia de fazer esse estudo. Vou começar primeiro por que da ideia. Em 2019, eu comecei a me ver muito diante de uma pergunta. Casa espírita pode ter cura ou não pode ter cura? Né? E eu sempre me policiava muito, porque eu dizia, como é que eu vou dar uma resposta a um assunto que eu não entendo? Nunca estudei sobre isso, nunca realmente me debrucei sobre esse tema, seria muito liviano eu dar uma resposta. E aí eu dizia para mim, uma hora eu tenho que estudar isso aí, uma hora eu vou ter que estudar esse negócio. E esse sentimento, né, foi cada vez se tornando maior dentro de mim e com o tempo a gente sempre vai procrastinando, né, as coisas que quer fazer. Com o tempo eu comecei a estudar lentamente, comecei a me interessar. E a primeira curiosidade, faço questão de dizer, eu botei um PDF da obra básica e pesquisei passe. No livro dos espíritos não tinha e no resto não tinha. Eu falei, opa, eu estou diante de um negócio um pouquinho mais difícil de lidar, porque a minha intenção era pegar a obra básica e estudar a obra básica. E como todos os centros espíritas que eu passei na minha vida tinham passe, já a primeira incógnita foi essa. Como é que a gente tem passe dentro da casa espírita e não tem na obra de Kardec? Né? E aí, então, isso me instigou mais a curiosidade e eu continuei estudando. E aí eu vi que não ia dar para eu limitar o meu estudo à doutrina espírita, ou seja, não era só dentro da doutrina espírita que eu ia encontrar as explicações que eu queria. E daí eu sou muito rigoroso no meu estudo, né? Alguns sabem disso. Eu tenho extrema dificuldade em estudar coisas que vão me confundir o meu rigor doutrinário que eu tenho. Então, se eu vou estudar, mas eu vou estudar com rigor, eu não vou fazer uma coisa assim, de ler na internet, por exemplo, qualquer coisa e achar que aquilo é verdade. E aí, quando esse material foi se concretizando, eu comecei a ver que eu não poderia dizer que era um estudo espírita, porque não era mais. Era um estudo científico, na minha opinião. Por que científico? Porque eu aqui, no mínimo, vou examinar duas ciências que são distintas, que é exatamente o magnetismo e o espiritismo. E a base de estudo minha sempre foi publicações científicas ou obras reconhecidamente tidas como obras que representavam o pensamento real daquele grupo. Então eu me esquivei sempre aqui de fontes bibliográficas que não me davam confiabilidade. E aí quando a gente foi botar um título, eu falei, tem que deixar claro que a abordagem é científica, eu não vou falar nenhuma opinião minha aqui, mesmo que vocês me levem nas perguntas a me tentar sobre isso, podem ter certeza que eu não vou dar minha opinião, porque é científico. E quem já escreveu um artigo científico, quem já fez uma monografia, quem já fez uma dissertação, sabe que às vezes o orientador nem na conclusão e nem na introdução deixa a gente botar a opinião da gente, força a gente a botar o que é consenso dentro do campo científico. Então foi a minha proposta foi fazer isso. E aí, no cartaz de chamada, eu já coloquei alguma formação científica minha, exatamente no sentido de mostrar que quem estaria abordando o assunto é uma pessoa que tem experiência no meio científico. Porque também você não adianta você dizer, vou falar de ciência, mas você não sabe como é que funciona a academia, né? A ciência na academia, a gente diz academia são as universidades, no Brasil são as universidades. Ela funciona exatamente depois da graduação. É ali que está a área de pesquisa da universidade. Então, quem já vivenciou ter que apresentar um trabalho de publicação na pós-graduação, ou no mestrado, ou no doutorado, é que vai conhecer como é que a academia funciona. E eu usei tudo que eu sabia e tudo que eu aprendi nas minhas 3 pós e no meu mestrado para fazer um trabalho com essa seriedade. Todo slide que eu mostrar, eu vou mostrar citações literais, e aí foi uma opção minha. De não interpretar. Isso normalmente não é o que se faz. Normalmente o orientador vai dizer, não, você tem que interpretar, eu quero a interpretação tua daquele autor. Eu evitei isso porque eu queria trazer exatamente o texto íntegro para vocês verem que não é uma interpretação minha. É o texto que vocês vão encontrar se vocês folhearem o livro. E eu me preocupei de todo o slide que eu mostrar aqui tem em cima a referência de onde eu tirei. Qual artigo, qual o livro que foi consultado. Acho que isso explica. Né? Por que eu optei pela colocação de ação fluídica sobre os doentes?
porque nós vamos ver que Kardec fala pouco sobre esse tema. Fala em a gênese, na verdade. E ele não usa outro tratamento, ele usa ação fluídica. Então eu mantive como a base, a síntese, o que eu mais usei foi Kardec, eu deixei a ação fluídica sobre os doentes, né? E evitei qualquer outro termo que nós vamos encontrar depois em outra ciência. E para começar esse tema, nós temos que começar na primeira pessoa que trouxe esse assunto à lume, que é o Franz Anton Mesmer, né? Que foi um pesquisador, era um médico, que viveu de 1734 a 1815. Antes da gente trabalhar o Mesmer, eu queria plantar na mente de vocês a sugestão de que Mesmer foi uma pessoa que vislumbrou muito longe o que depois nós íamos descobrir. Então, quando a gente estuda Mesmer, a gente tem que levar em conta que ele não chegou muito longe. O Mesmer levantou a pontinha do negócio, deu uma olhada, ele viu muita coisa lá, mas ele não conseguiu fazer um arcabouço que realmente iniciasse uma ciência. Tanto é que os meios acadêmicos não aceitam o mesmerismo como ciência. Tá? Então, é uma ciência do ponto de vista de algumas pessoas, especialmente Kardec, mas é uma ciência que não ganhou os meios acadêmicos e, portanto, foi desacreditada. Nós vamos ver isso com o passar dos nossos slides aqui. Importa nós começar a entender também que essa reflexão sobre a cura através de uma ação do próprio homem, sem medicamento, sem intervenção da matéria, de algum elemento material, ele data de 4.500 anos atrás. Né? Então, lá quando se recuperam vasos antigos da Mesopotâmia, já se vê nesses vasos figuras como, por exemplo, raios, né, saindo dos olhos de alguém para curar o outro, assim como já se vê desenhos que apontam para transe hipnótico, para imposição de mãos. Então a discussão ela vem perpassando a nossa história há muito tempo. Normalmente nas sociedades essa possibilidade da cura, vamos dizer assim, ela estava restrita normalmente a xamãs, né, a místicos, a sacerdotes. Sempre foi uma coisa quase da crendice popular. Tá? E a partir do século X, todas essas práticas elas foram consideradas contrárias ao cristianismo. E como a igreja nessa época perseguia todos aqueles que não eram ortodoxos à doutrina da igreja, e como a maioria das pessoas não queria ser condenada, especialmente, né, à morte, que era normalmente o destino desse tipo de pessoa, esse conhecimento começou a sumir e realmente as pessoas começaram a só fazer isso clandestinamente e não utilizar de qualquer tipo desse procedimento para conhecimento geral, quiçá, né, escrever sobre isso, né, ou tratar isso em público. Agora eu vou começar a me basear numa dissertação de mestrado, que é do Marcelo Gulão Pimentel, que ele vai fazer uma série de citações na dissertação deles que nos interessam. Então ele vai dizer que essa era moderna da cura psicológica, aqui ele está usando o termo psicológico no sentido assim de uma cura mais voltada à psique, né, que nós podemos associar muito ao elemento espiritual. Né? Ele vai dizer que foi iniciado exatamente pelo Mesmer. Né? Então, um médico alemão, né? E esse médico alemão ele começou investigando alguma coisa que ele acreditava ser similar ao magnetismo mineral, que é aquele magnetismo do ímã, né? Quando a gente pega um ímã e aproxima do material ferroso, ele atrai, né? Então ele imaginou que no ser humano houvesse uma propriedade similar ao magnetismo ferroso, que ele chamou de magnetismo animal. Então, embora a prática dele tenha se preocupado muito com a cura física, esse foi o centro da atenção de Mesmer, ele acabou dando o pontapé inicial numa série de eventos, né, relacionados ao estudo da mente humana. Então, a partir dele nós tivemos aqueles que estudaram com ele e tornaram seus seguidores, né, como é o caso do Puysegur, que trabalhou com sonambulismo magnético. Depois nós vamos ter o Braid, que trabalhou com hipnose. Depois nós vamos ter o Charcot, que trabalhou com a histeria. Depois nós vamos ter o Bernheim, que trabalhou com a sugestão, a capacidade de alguém sugerir para o outro uma ideia, aquela ideia entrar na cabeça da pessoa.
o Pierre Janet trabalhou com a dissociação, e o Freud depois, ainda seguindo na mesma linha, começou a nos falar sobre inconsciente e psicanálise. Então vocês vejam que a psicanálise ela parte de um princípio que está lá em Mesmer, né? Que é você imaginar que dentro de nós existe um outro departamento que não é físico, chama-se mente, e que nessa mente tinha mais coisa do que realmente nós podíamos imaginar. E essa associação da doença física com a mente é que puxa tudo isso, né? Essa possibilidade de nós não termos só o tratamento do corpo físico, mas o tratamento de alguma coisa que não é física. Continua ele dizendo que a primeira descoberta do Mesmer, a primeira associação dele foi dizer o seguinte: olha, todos nós estamos imersos num fluido, e esse fluido é universal. Para nós, esse termo fluido universal já é mais conhecido porque a gente fala do fluido cósmico universal. Kardec só botou o cósmico no meio, né? Mas ele partiu dessa crença, de que estando todos nós mergulhados no mesmo ambiente, nós interagimos uns com os outros por esse ambiente, né? E aí ele sugeriu que esse fluido ele circulava no corpo humano e que a doença era sempre a interrupção do movimento desse fluido. Volto a dizer, gente, não fixe com verdade, que depois nós vamos desmontar algumas coisas aqui, porque ele estava começando o estudo dele. Nos importa que ele trabalhou com esse conceito de fluido, onde nós estamos imersos, e que ele trabalhou com a questão do movimento. Ele já viu de antemão que havia um movimento de alguma partícula que ia causar a cura ou que ia causar a doença. Ele achava que nós tínhamos vasos no corpo, e que esses vasos, quando eles paravam de dar vazão ao fluido, é que a gente ficava doente, né? Então ele chamou de magnetismo animal e ele ressuscitou uma tradição de Cristo que é a imposição da mão, né? Então, quando a gente falar em posição de mão, a gente tem que falar em Mesmer, que foi o primeiro que sugeriu isso como tratamento, resgatando, volto a dizer, uma tradição que era de Jesus Cristo, né? Nas descrições nós temos essa posição de mão que Cristo fazia. Quem vai estudar realmente vê as curiosidades. Assim, por exemplo, Mesmer tentou, entre os seus tratamentos, ele acreditava muito no ímã. Então ele pegava e enchia um tonel de água, botava ímãs dentro da água e mergulhava as pessoas para ver se curava. Ele também picava o ímã e dava para beber. Então ele era um pesquisador aquele que ele não tinha limite às possibilidades que ele sugeria para a criação. Mas no final a coisa foi convergindo mais para a questão da imposição das mãos, tá? Agora nós vamos consultar um outro doutor, que é o Gustavo Ruiz Chiesa, que ele escreve aqui um artigo, que é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele também está descrevendo essas descobertas do Mesmer. E ele diz que, então, na concepção do Mesmer, evoluindo, ele classificou os fluidos, né, que na verdade é a parte mais sutil da matéria, compondo uma dimensão que está além daquilo que podemos ver, mas que de alguma forma podemos perceber, intuir e ser afetados. Temos assim os dois princípios que estruturam a realidade, tal como concebido pelo Mesmer. Mesmer concebe a realidade como movimento e matéria. E nós vamos ver que nós vamos depois buscar sempre nas explicações que tem a ver com movimento e que tem a ver com essa matéria que a gente não percebe, que ele vai dar esse primeiro nome que é fluido, tá? E vejam, gente, isso aqui a gente tem que entender que a esse tempo a ciência nem cogitava, por exemplo, né, a dualidade massa-energia do Einstein, que vai estar 100 e tantos anos lá na frente. Então eles estavam trabalhando com uma coisa inovadora ao extremo, tá? Aí eu peguei no Consolador, que é uma revista de divulgação espírita, a história um pouquinho do Mesmer para a gente ver quem que era essa pessoa, né? E daí lá diz que em 1750 ele ingressou na Universidade da Bavária, lá ele estudava filosofia, né? E ele foi até o doutorado em filosofia. Em 1754, deixa eu dizer também aqui o século, senão ele iniciou o curso de teologia. E em 1759 ele se transferiu para a Universidade de Viena, e aí o seu primeiro ano lá ele dedicou ao estudo das leis. E aqui das leis que se tinha época que não tinha essa denominação, leis físicas, né, leis químicas.
né? Logo depois ele se transferiu para o curso de medicina, resolveu ser médico. E em 1765 ele também se tornou doutor em medicina. E aí a dissertação de conclusão do curso dele foi muito baseado nos conhecimentos do Paracelso, que é um pensador bem anterior, bem mais antigo, né? Onde ele vai buscar alguma inspiração. A tese, na verdade, de Mesmer, quando ele se forma, ela fala sobre a influência do conjunto de planetas que a gente tem no universo que era conhecido na época, sobre a nossa vida, sobre a nossa condição enquanto física, né? Por intermédio exatamente desse fluido, que ele dizia que era universal, então englobava também os outros planetas, né? Então ele começa a perceber essa solidariedade que existe no universo, né? Onde todos nós, qualquer movimento que a gente faça, interfere no universo inteiro. Essa ideia é bastante interessante. E ele dava a esses planetas poderes magnéticos sobre a matéria viva. Então ele batizou esse nome magnetismo animal, né, que ele entendia que era uma força que trafegava entre o lado esquerdo e o lado direito do corpo. Tá? Então, para ele, como no magnetismo a gente sabe que tem dois polos, né, ele achava que nós tínhamos o polo esquerdo e o polo direito, era nessa transição desse fluido entre os dois polos é que ele ia realizar os seus estudos. Ainda no Consolador, né, ele diz que Mesmer explicava a cura das enfermidades exatamente pela restauração do equilíbrio ou harmonia alterada dos fluidos. Essa palavra equilíbrio, harmonia nos interessa. Equilíbrio, harmonia, semelhança, são coisas que nos interessam. Tá? Com base nessa teoria, ele criou uma técnica terapêutica, né, que eu contei para vocês como é que iniciou com os ímãs, e depois ele passou muito para a fixação dos olhos e a imposição de mãos. A fixação dos olhos, gente, para a gente não entender errado, porque ele vai concluir que precisa se estabelecer um clima de confiança entre quem cura e quem é curado. Né? Então, por isso a busca de você realmente penetrar as pessoas com o olhar. Ele afirmava, então, que havia um princípio imponderável, que é o fluido, né, que agia sobre os corpos. E nesse fluido existia o fluido magnético, ou ele entendia como a mesma coisa. Né? Então esse fluido se transmitia de uma pessoa para outra e poderia revigorar o corpo que estava doente ou debilitado. Né? Então as pessoas poderiam transmitir esse fluido magnético de uma pessoa para outra pessoa. Continuando lá com Ruiz, né? A ideia de movimento será um fato crucial para o entendimento das proposições da prática médica mesmeriana. Depois, quando a gente chegar lá no átomo, né, e a gente vai estar em André Luiz, a gente vai ver que movimento é uma coisa muito importante dentro do fluido magnético. Mesmer dirá que nós, seres vivos, nos movimentamos sob o efeito de ondas, que nos envolve e se resulta, por sua vez, de movimento do corpo celeste. A ideia de onda também, ele enxerga isso na teoria, mas ele não consegue explicar muito bem, mas ele já enxergou esse movimento por ondas. Também depois a gente vai ver. Né? Logo, se tudo nesse ambiente se movimenta de maneira harmoniosa, tudo, incluindo nossos corpos, se encontra em perfeito equilíbrio, saúde e sintonia. Esse é o nosso estado natural. Quando a gente sai da harmonia, a gente não está mais no estado natural, o estado para o qual fomos criados. A doença ou desequilíbrio, pelo contrário, significa que alguma coisa está obstruindo a circulação do fluido que assegura o movimento e a harmonia da vida. Pois, para Mesmer, vida e movimento, sendo a morte, vida é movimento, sendo a morte a interrupção definitiva desse movimento. É o que faz a vida, e o que faz a vida movimentar são os fluidos que nos conectam a tudo que nos envolve. Não há separação entre o que somos, que é o nosso ser, o que nos afeta, que são os fluidos, e aquilo que nos cerca, que é o ambiente. Tudo é uma coisa só. É a ideia da solidário. Né? Todas as coisas são solidárias entre si. No Pimentel, a grande difusão do mesmerismo na França chamou a atenção de autoridades públicas francesas. Em 1784, foi feita uma comissão formada por membros da Academia de Medicina e da Academia de Ciências para investigar esses estudos do Mesmer. Né? Porque realmente ele provoca uma
confusão, assim, no sentido das pessoas ficarem impressionadas com o que ele consegue, porque ele consegue curar pessoas, tá, gente? Inclusive uma cega de nascença ele cura. Então, após meses de investigação e observação, a comissão concluiu que o Mesmer não descobriu nenhum fluido e que o corpo humano também não continha esses canais que ele achava que era por onde circulava o fluido, né, e que os tratamentos só aconteceram por causa da imaginação das pessoas, né? Então, a partir daí ele começa a ser marginalizado em relação à ciência oficial. Junto com as curas realizadas, o magnetismo animal também chamava a atenção da população por uma série de fenômenos que surgiram como efeitos colaterais. E aí o Marquês de Puysegur, que é um aluno dele, um seguidor, né, observou que durante as crises mesméricas os magnetizadores entravam em estado de alerta de consciência. Como? Isso. Em que pareciam despertos enquanto dormiam, o que foi chamado de sonambulismo artificial ou sono magnético. Isso aqui não se confunde com o sonambulismo que a gente tem na ideia, né? Que a pessoa que acorda no meio do sono não era um... Kardec vai falar bastante no início da obra, dado que ele conhecia todo esse conhecimento aqui, ele vai falar bastante, vai fazer bastante interrogação para os espíritos a partir sobre o sonâmbulo, né, artificial, porque exatamente era uma coisa que impressionava as pessoas. Tu estava acordado, daqui a um pouco parece que tu começava a sair do corpo e ter percepções, aí você perdia o contato com o ambiente que tu estava ali inserido e você parecia que acessava um outro lugar onde você tinha informações diferentes, dominava coisas diferentes, fazia previsões diferentes. Então isso é uma coisa que despertou muitas pessoas e aí a gente sabe que na verdade já era uma preparação para os efeitos mediúnicos, né? Então para esse Marquês fazia parte do tratamento do sono magnético. Esse efeito fazia parte do sono magnético, pois que alguns pacientes atingiam uma espécie de lucidez sobre a qual adquiriam habilidades clarividentes, como a de obter informações sem a utilização dos canais sensórios, sem os 5 sentidos, né? Como obter informações sem a utilização dos canais, diagnosticar a sua própria doença, prever o seu curso e prescrever o medicamento necessário para a cura. Então, tu imagina, a pessoa estava doente, ia consultar o médico que estava doente. O que faz com o doente? Aí ele entrava no estado alterado e consciente, ele dizia o que ele tinha e qual é o remédio que ele deveria tomar, né? Então, isso eles botaram o nome de clarividência médica. Por isso que vai se desdobrando novos estudos em outras áreas, né? Na tradição mesmérica, os magnetizadores possuíam ao menos 4 diferentes hipóteses para explicar os fenômenos psíquicos: fluidista, psicofluidista, espiritualista e animista, né? Nós vamos explicar cada uma das duas, porque depois a gente vai ver que nós espíritas pegamos uma delas e continuamos, né? Então a explicação do fluido é aquela explicação, a fluidista é a explicação que diz, ó, tudo é por causa do fluido. É só o fluido que faz todo o fenômeno, né? Então, esses fluidistas acreditavam que, inclusive, não se deveria fazer aquela tentativa de cura porque isso era prejudicial ao doente, tá? As alterações eram interpretadas como consequência da ação do fluido magnético sobre o sistema nervoso e não como uma demonstração de uma faculdade da alma ou atuação dos espíritos. Vamos dizer que eles levavam a coisa mais no âmbito material, né? Considerando o fluido ainda como matéria. Os psicofluidistas misturavam. É um pouco da psicologia da pessoa com o funcionamento do fluido. Então eles sustentavam que as manifestações psíquicas tinham origem em forças psicológicas, forças da mente, desconhecidas até então e acionadas por esse fluido magnético, né? Entendiam que o fenômeno poderia demonstrar a ação da mente fora do corpo, devendo ser estudada como uma faculdade humana. O fenômeno psíquico seria resultado da captação pela mente do sonâmbulo de fluidos magnéticos emanados por outros seres humanos e também por objetos. Então, daqui a um pouco eu estou tendo uma manifestação, essa manifestação é resultante de uma outra de um outro intelecto, de um outro conhecimento que está na cabeça de outra pessoa, mas ele me vem pelo fluido magnético. Ele vem até mim pelo fluido magnético. Os magnetizadores espiritualistas defendiam que as manifestações
só poderiam ser explicadas pela atuação de seres inteligentes e invisíveis, espíritos, né? Segundo essa hipótese, o sono magnético dissociaria temporariamente a alma do corpo e, em alguns casos, ela entraria em contato com o mundo espiritual. Essa já é uma explicação mais próxima do que a gente tem hoje, né? Que é o fenômeno da clarividência, né? Nós saímos do corpo físico e aí nós temos interação não com quem está nos cercando, mas com quem está na esfera espiritual, e aí a gente traz essas informações, ainda muitas vezes durante essa clarividência, para as outras pessoas, e as pessoas dizem, mas ele não sabe isso, não sabe falar nessa língua, não sabe esse conhecimento, né? Os supostos espíritos agiriam diretamente sobre a saúde do homem, e a ação dos espíritos demoníacos sobre um indivíduo causaria parte das doenças mentais. Elas poderiam ser curadas através de sessões de magnetismo, nas quais a má influência espiritual se manifestaria e seria afastado pelo magnetizador com auxílio dos espíritos bons, né? Ou anjos, que ele usava esse termo. A ideia dos magnetizadores espiritualistas tiveram pequena adesão. Por quê? Porque para eles interessava associar o magnetismo a um ambiente científico. E alguns acreditavam, se nós atribuirmos esses fenômenos para um espírito, é uma coisa que a gente não consegue estudar cientificamente, que é o que Kardec vai fazer depois. Então não nos interessa ir atrás dessa possibilidade, porque daí nós fracassamos com a nossa ciência mesmerista. Então era o que tinha menos adesão, era essa explicação da possibilidade de que os espíritos é que sofressem essa intervenção. Os animistas eram aqueles que achavam que tudo está na mente nossa. Todo fenômeno, na verdade, está na nossa mente, não tem comunicação com ninguém, não tem intervenção de seres invisíveis, né? Então as causas são exclusivamente psicológicas, dentro da própria mente, e efeito da imaginação, né? Então, durante a sessão de magnetização, né, que era uma sessão de cura, ele poderia exercer, o magnetizador, superexcitar algumas faculdades, que daí apareceriam de uma forma mais intensa do que no estado normal, né? E também poderia anestesiar algumas faculdades, né, por efeito do sonambulismo, como, por exemplo, diminuir a vontade e atuar sobre o moral. Esse debate entre os magnetizadores de pensamentos diferentes, né, especialmente sobre sonambulismo e a causa do fenômeno, acabou contribuindo para aqueles que diziam que isso aí não existe, né, o discurso cético. Isso aí não existe, isso é uma bobagem, estão acreditando em coisa que não tem nada a ver. E também contribuiu para que as pessoas que não eram do ambiente de discussão desacreditassem que esse tratamento do magnetismo animal poderia fazer algum efeito, né? Em geral, o discurso cético, né, daqueles que não eram magnetizadores, que não trabalhavam dentro desse ambiente, entendia que os fenômenos psíquicos, né, resultavam de ilusão, fraude ou da credulidade das pessoas. As pessoas acreditavam em tudo. Aí, em 1837, foi feita uma nova comissão para avaliar os estudos dos magnetizadores e, novamente, a comissão chegou à conclusão de que o magnetismo animal como terapia medicinal deveria ser excluída das academias, né? Dos estudos científicos, né? Naquela época havia muitos clubes científicos, né? Muitas vezes a ciência oficial não era só dentro da universidade, havia aqueles clubes que reuniam os intelectuais, as pessoas mais chegadas àquele tema, e essas academias, né, esses clubes, eles tinham um poder de decisão bem grande, assim, de dizer o que é certo e o que é errado, né, o que vale e o que não vale, né. Aí o que aconteceu a partir disso, né? Círculos literários, que era clube de pessoas que se reuniam para ler e estudar, não tinham compromisso com nenhuma denominação, eles começaram a praticar o mesmerismo, né? Simpatizando com essa hipótese do espiritualismo. E aí a gente vai ver quem eram essas pessoas importantes que começaram a se reunir dentro dos clubes literários e praticar o mesmerismo. Alguns são nossos conhecidos, né? Honoré de Balzac,
Vitor Hugo, depois será espírita, Alexandre Dumas, espírita, Delfine de Gerardin vai publicar no Evangelho a passagem lá da Verdadeiro Suplício, né? Ela que assina, tá? E o George Sand. Então essas pessoas começaram, não, já que é como ciência a gente não pode estudar, então quando a gente estiver lendo junto, né, eles liam junto, realmente, alguém se reunia, alguém lia e os outros escutavam e depois discutiam, como a gente faz hoje dentro do Espiritismo. E eles mantiveram vivo ainda essa discussão e, portanto, as práticas também, né, que era a imposição de mãos, tá? O deslocamento da academia, né, das universidades, desses clubes para os círculos literários é que permitiu que essas ideias permanecessem, essa é a opinião de Pimentel, né, e voltasse a despertar o interesse dos pesquisadores com o surgimento do espiritualismo moderno e das mesas girantes. Nós sabemos que o espiritualismo moderno começa em Hydesville, né, pelas irmãs Fox, nos Estados Unidos, que suscitaram de novo uma discussão sobre a existência ou não de espíritos, né? Então, desde aquela época do Anton Mesmer, quem leva esse assunto sem morrer foram os clubes literários. E aí, está dizendo aqui o Pimentel, então, em 1848, que foi lá quando ocorreu o fenômeno de Wadesville, né? Esse movimento espiritualista ganha novos focos. E aí ele cita aqui que o jornal católico francês, o L'Univers, definiu o movimento como um magnetismo sem sonambulismo. Então, para o jornal francês, aquilo que ocorreu no Wadesville tinha a ver com magnetismo. É um magnetismo sem fluido, sem sonambulismo, desculpa. E também chamava de evocação das almas dos mortos, que daí realmente era um nome que fechava mais com a realidade. Eu vou fazer algumas citações aqui para tentar mostrar para vocês como nessa teoria do Mesmer, dando continuidade a um movimento que já tinha aí 4.000 anos, essa questão da simpatia, e aqui a gente tem que entender simpatia como afinidade, como sintonia, ela é presente em todas essas tradições. Então essa frase aqui, a ação do fluido universal estabelece uma simpatia entre os corpos, é do próprio Mesmer. Então ele está afirmando aqui que nessa teoria que ele está trazendo a lume, tem muito a ver com isso, né? Depois nós vamos chegar lá na frequência da onda, mas por enquanto aqui a gente está chegando só na palavra inicial, que é semelhança, sintonia, né? Afinidade, né? Que está permeando essa teoria dele. E aqui o Deleuze, né? Ele escreve um artigo em que ele está analisando as instruções práticas que foram dadas sobre o magnetismo animal pelo Mesmer e os seguidores. Ele, fazendo esse resumo, ele vai dizer assim: para que o indivíduo haja um sobre o outro, é preciso que exista entre eles uma simpatia moral e física. A simpatia moral pelo desejo que se tem de fazer o bem a qualquer um o que deseja receber, ou pelas ideias e os votos que, ocupando-se igualmente um e outro, formam entre eles uma comunicação do sentimento. Então ele está atrelando a comunicação entre quem cura e quem é curado para essa afinidade. Eu vou deixar aqui na cabeça da gente a palavra sintonia, que eu acho que para nós, espíritos, ela fala com mais propriedade, tá? Porque ele está dizendo aqui que tem que haver essa simpatia, né, pelo que eles estão querendo fazer. Quando essa simpatia é bem estabelecida entre dois indivíduos, se diz que eles estão em relação, ou seja, aí eles estão realmente se comunicando, tá? Muito bem. Essa é a nossa primeira parte que eu trouxe para vocês do Mesmer. Não vai terminar agora, porque eu vou continuar. São 2 partes por bloco. Agora nós vamos tentar entender o que Kardec tinha de opinião sobre o magnetismo. Porque Kardec vem depois, né? E aí nós precisamos entender se Kardec fez alguma menção sobre o magnetismo na sua obra. E eu vou usar aqui basicamente a Revista Espírita, que é onde ele realmente vai se manifestar. Então quando a gente pega a revista de março de 1857, 11 meses depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, ele vai escrever um artigo que diz magnetismo e espiritismo. Então ele vai dizer que quando começaram os primeiros fenômenos espíritas, as pessoas imaginaram, bom, agora o magnetismo acabou, né? Agora nós só vamos falar de espiritismo. O espiritismo é a bola da vez. E daí ele diz que as pessoas se enganaram, né? Porque
De cara, quem começou a estudar o espiritismo percebeu um parentesco entre as duas ciências. Então, para Kardec, magnetismo e espiritismo são ciências parentes, ambas com efeito baseado sobre a existência e a manifestação da alma, seja a minha alma ou a alma de alguém que se comunica comigo. Longe de se combaterem, pode e deve prestar-se mútuo apoio. Completam-se e se explicam uma pela outra. Vejam que a posição de Kardec é de conciliação entre as duas ciências. Estou usando sempre mesmerismo como ciência porque eu estou pegando lá do início do mesmo, lá no início foi considerado uma ciência e acho que vai ser considerado ciência já de novo. Tá? Seus respectivos adeptos, entretanto, diferem sobre alguns pontos. Certos magnetistas não admitem ainda a existência, ou pelo menos a manifestação dos espíritas. Eu expliquei aqui as 4 hipóteses, só uma das hipóteses, que era o que tinha menos adeptos, admitia os espíritos. Os adeptos do espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo. Então, se você é espírita, você acredita no magnetismo, na visão do nosso codificador. Né? Ele vai dizer, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo e o rápido progresso dessa última, né, do espiritismo, se deve incontestavelmente porque já havia uma vulgarização das ideias sobre o magnetismo, que abriu exatamente a discussão, que foi o primeiro, depois de 10 séculos de era cristã, foi a primeira ciência que trouxe de novo ao nosso exame essa questão dos transes, da cura, da discussão sobre a nossa própria mente. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, há mais de um passo. Você já está pertinho. Você está discutindo lá para dar um pulinho, botar os espíritos no meio da conversa, é rapidinho. Tal é a sua conexão, que, por assim dizer, torna-se impossível falar de espiritismo sem falar de magnetismo, e vice-versa. Fica difícil falar de magnetismo se eu não botar no meio o espiritismo. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, se a gente não fosse trabalhar esse tema, seria similar a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todo mundo sabe aqui que um dos temas mais importantes da física é a luz, né? Então, nós seríamos um professor que estaria deixando de falar sobre um assunto importante da nossa área. Então, ele está dizendo que o espírita tem que entender magnetismo, senão não vai entender o negócio. Todavia, como entre nós, o magnetismo... Essa aqui eu acho que é a frase mais importante de Kardec, é a frase que eu mais quero que vocês entendam, tá? Está lá ainda na revista de 58. Todavia, como entre nós, o magnetismo, entre nós espíritas, né? O magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados. Vou ler de novo. Todavia, como entre nós, o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referiremos, senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências, que, a bem da verdade, não passam de uma só. Vou explicar porque eu acho que isso é importante, é a parte mais importante do primeiro bloco. Por que Kardec não falou do magnetismo? Porque ele respeitou as entidades que eram especializadas nisso, que estavam discutindo há muito tempo, que tinha lá seus doutores que entendiam bastante, ou que eram os que mais entendiam. Ele falou, eu não vou falar no espiritismo sobre magnetismo, porque se vocês quiserem saber, vão ali no encontro dos magnetizadores e vão explicar para vocês. O espiritismo vai tratar de uma coisa que não é tratada lá. Agora, o que está sendo tratado lá é importante para nós. Nós precisamos entender esse assunto. Só eu, como na codificação, não vou falar do magnetismo. Por quê? Em respeito àqueles que tratam desse tema há muito tempo e têm experiência. Eu vejo isso como um ato assim, de uma honradez por parte de Kardec. Porque ele tinha os espíritos para ensinarem o que ele quisesse, né? Ele podia perguntar de botânica, como algumas vezes ele vai versar sobre várias ciências, ele poderia perguntar de botânica, de matemática, enfim, de filosofia, o que ele quisesse. Mas ele teve esse rigor de dizer, aqui, na Sociedade de Estudos Parisienses, a gente é especialista em espiritismo. A gente fala de
Espiritismo. Se vocês quiserem saber sobre matemática, tem que ir no círculo científico da matemática, se vocês quiserem saber. De magnetismo, vocês têm que ir lá nos clubes de magnetismo. Porque essas pessoas, eu reconheço o esforço delas e reconheço que eles têm experiência nesse assunto para ensinarem sozinho. Também porque os espíritos não fazem o nosso trabalho. Né? Então, não cabia aos espíritos nos dar de graça o que nós tínhamos que conquistar no suor do estudo do dia a dia nos outros clubes de ciência. Então, acho que essa é a parte mais importante. E isso me explica por que eu botei lá passe e não achei nada sobre o passe dentro da obra de Kardec. Porque, embora a gente diga, você vai tomar o passe, qual passe? O passe espírita. Não existe. Não existe passe espírita. Né? Kardec não falou sobre o passe porque o passe é magnético. E quem trata sobre passe magnético, à época, eram os magnetizadores. Eram os mesmeristas. Eram os especialistas, né, nesse assunto, como era aqui nós citamos o Mesmer e citamos o Marquês esse de Pueyçure aí. Então, a gente não vale a pergunta para eles, cara, eles sabem tudo disso. Eu aqui não vou falar. Vou falar o estritamente necessário, que é o que está na Gênese. Certo? Depois nós vamos ver algumas coisinhas que são mais interessantes sobre isso. Em junho de 58, mesmo ano, ele vai dizer, em nossa opinião, a ciência magnética, vejam como ele chama o magnetismo de ciência, que professamos há 35 anos. Em 58, fazia 35 anos que Kardec frequentava os estudos sobre o magnetismo. Ou seja, ele traz uma cultura sobre esse assunto muito grande. E quando ele deixa os círculos de estudo do magnetismo dentro do espiritismo, ele diz, não é eu que vou falar sobre esse assunto, é ele lá é o lugar certo. Mas faz 35 anos que ele está estudando esse tema. Ou seja, quando ele publica o Livro dos Espíritos, faz 34. Então, em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos, e aqui ele está, o restante, para vocês entenderem, ele está falando porque tem uns magnetizadores batendo no espiritismo, né? Deveria ser inseparável da seriedade. Parece-nos que a sua verve satírica não falta combustível nesse mundo, não tomando como alvo as coisas sérias. Esquece-se, pois, que contra eles foi usada a mesma linguagem. Então ele está dizendo o seguinte, tem um monte de magnetistas lá, magnetizadores, falando mal do espiritismo. Eles vocês já passaram pela mesma situação, né? Já falaram mal de vocês também, então vocês deveriam ser mais, né, comedidos em atacar sem conhecer, que foi o mesmo que fizeram com vocês. Mas o que nos interessa aqui é essa confissão de Kardec, que ele estuda esse tema há 35 anos. O espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando que essas duas ciências são solidárias entre si. Quem, entretanto, acreditaria que fosse encontrar os seus mais obstinados inimigos entre certos magnetizadores, embora não contem esses com a oposição dos espíritas? Então, ele está dizendo aqui também que os maiores inimigos do espiritismo foram exatamente o pessoal que era estudar o magnetismo. Né? Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, seja como meio curativo, seja como causa primeira de uma porção de coisas. Defende sua causa e vem-lhe prestar-lhe apoio contra os seus inimigos, ou seja, contra aqueles que não acreditavam no magnetismo, pedindo vem reforçar que realmente aquele conhecimento tem validade, que a gente tem que estudar ele. Aqui ele, na revista de maio de 59, ele é publicado um artigo nesse jornal que é o Universo, e ele pega esse artigo e faz uma opinião sobre esse artigo dizendo o seguinte, para mim, e olha, ele reforça de novo, tá, gente? Pela segunda vez ele vai escrever, para mim que durante 35 anos fiz um estudo especial do sonambulismo, porque ele estava lá nos círculos do magnetismo, que nele vi uma variedade não menos profunda de quantas modalidades existem de médiums, porque ele lá já viu os fenômenos mediúnicos sendo explicados como clarevidência médica, né? Asseguro, como todos aqueles que não julgam à primeira vista de uma face só do problema, que o médium é dotado de uma faculdade particular que não se pode confundir com o sonâmbulo e que a perfeita independência de seu pensamento é provada por fatos da maior evidência.
Kardec está dizendo o seguinte, que o sonâmbulo, muitas vezes, ele tem uma clara evidência de conhecimento que está nele mesmo, né? Isso só será mediunidade se houver uma interação desse sonâmbulo com um espírito que lhe dê um conhecimento que ele não tem, ou que lhe passe uma informação que ele não tem. Então, ele está dizendo que são coisas diferentes. O sonâmbulo por si só pode estar acessando, por exemplo, o inconsciente da sua própria mente. Um inconsciente de vidas passadas. Ele está aproveitando um artigo do jornal, e aqui nós interessa de novo os 35 anos, né? E essa associação que ele está sempre fazendo entre o que lá está sendo discutido no magnetismo, e veja que ele faz isso na revista espírita, né? Nem tudo que está na revista virou codificação. A codificação é o cerne, né? É o tronco principal da doutrina espírita, né? Da raiz até quando começa os galhos, né? Ali é que ele constrói a... Em setembro de 1865, agora vamos bem para frente, né? Também é escrito um artigo, publicado um artigo, onde o senhor Bertelius, né? Ele tenta explicar para um outro senhor, que é o senhor Bach, o fenômeno de que esse senhor Bach ele recebeu uma partitura musical e ao final quem assinou foi um rei, o Henrique III. Então ele era um músico, daqui a pouco ele foi escrever, ele escreveu uma partitura maravilhosa, assim, de vai, e no final quem assinou foi o Henrique III, toda a partitura, hein? E veja que bacana, né? Essa tentativa de explicar foi num jornal de circulação, né, entre as pessoas. E aí o Kardec pega o jornal, como era do hábito dele, né? Ele trazer essa discussão da sociedade para a revista espírita, e ele se manifesta. Então ele diz assim, ó, contra certos magnetizadores, dito fluidistas, lembra o fluidistas? Tudo é explicado pelo fluido, né? Que não veem todos os efeitos magnéticos senão a ação do fluido material, sem levar em conta a alma, né? O senhor Bertelius, que foi quem escreveu o artigo, faz esta representar o papel capital. Ele apresenta, no caso a alma, no seu estado de emancipação e de desprendimento da matéria, gozando de faculdades que não possuem estado de vigília. É, pois, uma explicação do ponto de vista completamente espiritualista, se não inteiramente espírita. E isso num jornal importante, né? Vejam a curiosidade, né? O cara vai explicar para o outro por que ele recebeu uma comunicação mediúnica, né? Faz num jornal, e aí ele vai colocar que é um desdobramento em que ele encontrou o rei lá, e o rei apitou para ele o que ele deveria escrever. E aí depois Kardec vai fazer algumas citações, e aí eu vou trazer ela só para a gente entender que ele estava bem inserido nesse meio, e dessa conexão que ele vai fazer entre magnetismo e espiritismo, quando ele vai falar da proporção relativa dos espíritas que são magnetistas, que são mesmeristas. Então, em 1869, né, o ano que Kardec desencarna, se os magnetistas figuram na primeira linha, logo após os homeopatas, malgrado a oposição persistente e muitas vezes acerbas de alguns, é que os oponentes não formam senão pequeníssima minoria ao lado da massa dos que são. Posso dizer-se espiritista por intuição. Ele está falando, dentro do grupo daqueles que são mesmeristas, que acreditam lá no magnetismo, né? Se tem aqueles que não concordam com o espiritismo, a maioria é realmente espírita. E aqui ele vai colocar um ponto importante que depois a gente vai ter que ver mais adiante, que é a questão da homeopatia, que também é uma discussão da época. Para a gente entender que tudo isso aí está bem se misturando também, na época que Kardec codifica a doutrina. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e explicam uma pela outra, e das duas, a que não se mobilizar, ou seja, a que não ceder a entender a outra, não pode chegar ao seu complemento, sem se apoiar na sua gêmea, né? Na sua irmã gêmea. Isolada uma das outras, se detém no impasse. Então, se o espiritismo não admitisse o magnetismo, não ia para frente. O magnetismo não admitindo o espiritismo também não irá para frente, que eu acho que é exatamente o que dificultou bastante a vida dessa ciência, foi não aceitar os espíritos. E aqui, continuando, ele vai dizer, em todos os tempos, os magnetistas foram divididos em dois campos.
Aqui ele já deu uma reduzida, né? Porque a gente viu que era 4, mas aqui ele já deu uma reduzida, que eram os mais importantes. Espiritualistas e os fluidistas. Esses últimos, muito menos numerosos, pelo menos fazendo abstração do princípio espiritual, quando não o negam absolutamente, referindo tudo à ação do fluido e, por conseguinte, em oposição ao que professam os espíritas. Ora, há de notar-se que, se nem todos os magnetistas são espíritas, todos os espíritos, sem exceção, admitem o magnetismo. Em todas as circunstâncias, fizeram-se seus defensores e sustentáculos. Esta oposição está longe de ser real, e ele vai falar que dos magnetizadores, lá somente 2 ou 3% é que não acreditam no espiritismo. E ele vai dizer, isso ainda é mais concentrado em Paris. Se for para o estrangeiro, isso ainda é menos severo. E aí eu trouxe aqui, só porque vai nos fixar o que Kardec já disse, o discurso que o Flammarion faz no enterro do Kardec. Né? Nós sabemos que a cerimônia de sepultamento dele teve um discurso muito bonito, né? Feito por Camille Flammarion. E eu pensei duas coisas desse discurso que eu acho importante. Né? Então ele vai dizer, quando pelo ano de 54 as manifestações novas na aparência, das mesas girantes, das pancadas sem causa ostensiva, dos movimentos insólitos de objetos imóveis, começaram a prender a atenção pública, determinando mesmo nas pessoas uma imaginação aventureira, uma espécie de febre, devido à novidade de tais experiências, Allan Kardec, estudando ao mesmo tempo o magnetismo e seus singulares efeitos, acompanhou com maior paciência e judiciosa clarividência as experimentações e as tentativas tão numerosas que então se faziam de explicar o fenômeno. Então, o que nos interessa é, quando Kardec conheceu o espiritismo, ele estava estudando magnetismo. Né? Ele foi pego nessa tentativa dele de explicar o magnetismo. E muita coisa, Kardec, a gente precisa entender que Kardec também tem uma dinâmica na obra de Kardec. A gente imagina assim, Kardec como um revelador. E ele, no início, achou que era um revelador. Que os espíritos iam escrever para ele, ele só ia publicar. Mas depois a gente percebe que não. Tanto é que o Espírito da Verdade diz para ele, eu vou estar contigo 15 minutos por mês. E ele vai dizer depois em Obras Pausas, nem isso acontecia, né? Nem os 15 minutos que ele me prometeu, ele me dava. E ele vai dizer, eu entendi que ele não me dava porque era eu que tinha que fazer o trabalho. Então, num determinado momento, Kardec começa a perceber que não é um trabalho dos espíritos que os espíritos vão ditar para ele, que é um trabalho dele, ele vai fazer. E aí, a partir disso aí, a gente começa a ver que tem uma dinâmica. A gente começa a ver um Kardec que pergunta no início, por exemplo, no Livro dos Espíritos, questões que são mais voltadas ao conhecimento que ele tinha e às vezes não tem tanta importância para a doutrina, não está tão contextualizada com o resto da obra, e nós vemos um Kardec em A Gênese que é totalmente científico. Então há uma evolução do pensamento também de Kardec nesses anos, ou seja, a gente tende a imaginar que foi uma coisa assim, que começa bem e termina bem. Né? Não, ela começou como tudo começa, com mais dúvida e menos certeza, e terminando com uma coragem de afirmar coisas que a ciência vai descobrir 100 anos depois, 200 anos depois, 300 anos depois. Mas para ele seguir esse caminho, a gente tem que começar a ler o Livro dos Espíritos e dizer, bom, aqui ainda a coisa não estava muito clara. Como Mesmer em relação a toda a discussão até chegar à psicanálise. As dúvidas que existem hoje de quem trabalha com psicanálise são muito menores que a que Mesmer tinha quando começou esse trabalho lá atrás. E aí ele vai citar as obras que o Kardec fez lá no túmulo, e ele vai dizer que quando a morte surpreendeu Kardec, né, ele que nunca parou de trabalhar, que era um homem intenso no trabalho, ele trabalhava para publicar uma obra sobre as relações entre magnetismo e espiritismo. E eu fico imaginando, provavelmente o Espírito da Verdade falou, essa obra não é importante, deixa que depois o pessoal vai ter que se virar sozinho. Então, você já pode ir que já terminou a tarefa. Né? Ele não terminou esse livro. Esse livro não existe, mas era o livro que ele estava trabalhando quando ele desencarnou. Deixou a tarefa para nós. Vamos fazer um intervalinho? Depois a gente continua.